Olá, boa noite. Estamos começando hoje mais uma live de quinta-feira, né? Às 25. Vamos deixar o pessoal ir entrando. Desejo aí uma excelente noite para todos. Maravilha. Vamos chamar aí o pessoal. Hoje a nossa live é tudo sobre hipertensão. Tudo sobre hipertensão. Muito bem, Dona Sônia já entrou, assim que eu gosto. Adoro. E aí, tudo bem? Como é que você tá? Muito bom, Dona Sônia é pontual, maravilha. Isso aí. Hoje nossa live é tudo sobre hipertensão. Se vocês conhecem alguém que tem hipertensão, já manda um aviãozinho aí para chamar essa pessoa, porque é importante a gente saber sobre a hipertensão, né? A hipertensão é um estado, né? Um estado de saúde e que está interligado com a síndrome metabólica, né? Que são aqueles fatores que influenciam para você ter a síndrome metabólica, né? Então vamos lá. Por que é tão importante a gente falar sobre hipertensão? Vocês sabiam que 1 a cada 4 pessoas tem hipertensão, tem pressão arterial alta? Isso é muito importante. E aí, mãe, tudo bem? Me fala aí mais, como é que você tá? Hoje eu não te vi, fiquei com saudade. Muito bom. Você conhece alguém que tem hipertensão? Me fala aí. Tudo bom, Carla? Seja bem-vinda. Hoje a gente está falando sobre hipertensão. Tudo sobre hipertensão. Se você conhece alguém que tem hipertensão? Ah, que bom, tá tudo bem. Hoje, né, eu estava falando, pelo menos 1 a cada 4 pessoas tem hipertensão. Então é importante a gente comentar, falar sobre a pressão arterial. Então vamos lá. E um dado importante, né? Aqui no Brasil, 85 mil infartos por ano acontecem. E as estatísticas mostram que a tendência é aumentar cada vez mais, né? Com o aumento do estresse, a má alimentação, muitos produtos industrializados e a falta de exercício físico, a tendência é aumentar cada vez mais a hipertensão. E você sabe o que é hipertensão? Hipertensão é a pressão que o sangue faz na parede da artéria. É exatamente essa pressão que o sangue exerce na parede da artéria, tá? E qual que é a diferença de veia para artéria? Vocês sabem me dizer? Bom, a artéria, ela é mais espessa, mais grossa e leva o sangue, sai do coração para o corpo. E as veias, ao contrário, leva o sangue do corpo para o coração e ela é mais fina. Vamos chegando, vamos entrando, são 28. O pessoal tá entrando aí ainda. Vamos ver se o pessoal tá chegando. Camille entrou, tudo bom, Camille? Como é que você tá? Chamando o aviãozinho aí pra se você conhece alguém que tem hipertensão, porque é bem importante, é bem interessante o que a gente vai falar hoje, tá? E é uma situação que está aumentando muito, né? Hoje, eu já falei, mas 1 a cada 4 pessoas tem hipertensão, então tá aumentando muito mesmo, e a gente tem que cuidar disso daí, tá bom? Vamos lá, vamos seguindo.
E me diz aí, você conhece alguém que tem hipertensão? Quantas pessoas? Tem muita gente. Eu mesmo tenho muitos alunos que têm hipertensão, muitos mesmo. E vocês sabem que a pressão arterial, ela varia muito, né? Sua mãe está assistindo? Muito bem, Leni, excelente. Agora eu quero ver. Maravilha. Boa noite, Camille, Leni. Cadê o Antônio? O Antônio também tem que assistir, tem que colocar todo mundo para assistir. A pressão arterial, ela varia durante todo o dia, né? Você está sentado, você está em pé, ela vai variar. Quando você levanta ou quando você leva um susto, ela aumenta. Quando você está se exercitando, ela aumenta. Quando você está mais tranquila, ela diminui. Quando você está mais estressada, ela aumenta. E o médico, para ele realmente diagnosticar que o paciente está com a pressão alta, ele tem que medir várias horas ao dia. Então, por isso você faz aquele exame que fica com o Holter e fica o tempo todo medindo a pressão, inclusive quando você está dormindo. E a pressão, a gente tem a pressão diastólica e a sistólica. A pressão sistólica é quando tem a contração do coração. A diastólica é quando tem o relaxamento do coração. E o que é uma pressão? Oi, Nilma, tudo bom, querida? Como é que você tá? A pressão arterial normal é de 120 por 80. 120 a sistólica, 80 a diastólica. Uma pessoa pré-hipertensa é de 120 a 139 e de 81 a 89 a pressão arterial. E a hipertensão é acima de 140 a pressão sistólica e acima de 90 a diastólica. 14 por 9 já é considerado já hipertenso. E a pressão arterial alta é um grande problema porque na maioria das vezes ela é silenciosa. A gente não sabe que tem hipertensão. Para vocês terem uma ideia, né? Eu estava dando aula online na época da pandemia para uma aluna que já era minha aluna antiga, sempre que ela já é muitos anos aluna minha. E eu estava, descendo a lenha nela. E quando ela voltou para o presencial, eu refiz a avaliação, né? E a gente aferiu a pressão. A pressão dela estava dando 180 por 100, 170 por 95, então ela já estava com a pressão extremamente elevada. E assim, isso é um grande risco, a gente fazendo um exercício intenso e a pressão estava elevada. A sorte foi que realmente a gente fez essa avaliação, ela foi ao médico, realmente verificou e realmente estava hipertensa e começou a tomar o medicamento e hoje ela está controlada. Hoje a gente já fez os exercícios, já estamos fazendo os exercícios e a pressão dela está bem controlada e já melhorou bastante. Inclusive os fatores também que são inflamatórios, né? Boa noite, Wagner. Isso aí, demorou para entrar, hein? Demorou muito para entrar. Manda aí o coraçãozinho aí. E o que pode... Muitos corações, muitos. Eu vou falar um pouquinho o que pode causar a hipertensão. O que pode estar causando a sua hipertensão? Porque é um estado, você não é uma pessoa, você não é uma doença, é um estado, tá? O que pode ocasionar, né, a hipertensão? O que ela pode... o que pode acontecer no corpo de alguém que tem uma pressão arterial alta? Boa noite, Juliana, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, pode causar um aneurisma. O aneurisma, gente, é quando aumenta o volume na artéria, sabe? Tá lá a artéria e de repente tem um carocinho, aumenta o volume, tipo um balãozinho, cria-se um balãozinho, uma barriguinha nessa artéria. Isso é um aneurisma e que pode acontecer de estourar, de romper ao longo da vida, que pode causar inclusive até a morte. Então tem que realmente tomar cuidado. Pode causar um AVC. Então a gente tem que ter
muito cuidado com a pessoa que é hipertensa. Você pode ter um derrame, enfim, são várias coisas. Então, você imagina o risco que a gente tem quando a gente faz um exercício físico sem fazer uma avaliação bem completa com o aluno, né? Tem que saber realmente quanto que está essa pressão, o que está causando essa pressão arterial alta, para que a gente possa cuidar do nosso paciente e passar o exercício da forma correta. Então, é muito importante a gente entender como esse aluno realmente está. Uma avaliação extremamente minuciosa, com uma excelente anamnese, fazer todos os exames físicos, análise de exames, que é o que a gente faz, análise de exames laboratoriais também, para que a gente possa realmente prescrever o exercício certo para aquele paciente. E quais são as principais causas da hipertensão? A pessoa, quando tem uma certa idade, ela tem maior chance de desenvolver pressão arterial alta. Diz que a pessoa que tem 66 anos, por exemplo, tem 66% de chance maior de desenvolver pressão arterial. A pessoa que tem 78 anos tem 78 chances por cento para desenvolver pressão arterial alta. Então, vai aumentando com a idade. Mas isso não justifica, tá, gente? Não é uma coisa assim, que todo mundo que é idoso vai ter. Não, você tem a maior chance, principalmente devido ao envelhecimento, porque as artérias, elas vão endurecendo, né? Vai tendo uma calcificação das artérias, que é a arteriosclerose. E essa arteriosclerose, ela, com esse enrijecimento, vai comprimindo a artéria, causando uma hipertensão. Então, é importante, quem tem uma certa idade, é mais importante ainda cuidar. Cada vez mais a gente vai tendo uma chance maior. Então, tem que ter os cuidados necessários para que evite a hipertensão. E eu vou falar quais são os cuidados que a gente tem que ter, tá? Eu vou falar tudo isso daí. A raça também é uma questão, assim, os negros têm maior tendência a ter pressão alta, né? A obesidade, gente, não tem como a gente não falar sobre a obesidade. A obesidade vai estar em todos os pontos falando sobre saúde. Por quê? Por que a obesidade causa hipertensão? Porque a obesidade, a gordura em si, ela já é inflamatória. Ela já libera os hormônios inflamatórios, como a insulina, o cortisol, que são hormônios que, além de inflamar o organismo, cria também lesiona a parede do endotélio, né? Então, assim, a gente realmente tem que cuidar. Quem está acima do peso, quem está com obesidade, o ideal realmente é o emagrecimento. E é importante a gente lembrar que emagrecer, gente, não é perder peso. Emagrecer é perder gordura, manter ou aumentar a massa muscular. Isso é fundamental para quem fala, eu quero perder peso. Não, você quer emagrecer, que é muito mais saudável. Quando você mantém a massa muscular e até às vezes aumenta, o seu metabolismo ele fica muito mais acelerado. Para você ter uma ideia, uma pessoa que tem mais massa muscular, ela em repouso, ela tem um gasto calórico maior do que uma pessoa que tem menos massa muscular. Então é importante a gente ter isso em mente também, né? E além disso, a própria gordura, ela já causa uma compressão mecânica nos órgãos, no diafragma. Para quem é obeso, você vê que tem dificuldade de respiração, porque comprime o diafragma, comprime os órgãos. Então, é fundamental para quem cuidar, para emagrecer, e emagrecer de verdade, tá? O estresse também, ele é um fator que tem algumas pessoas que têm a hipertensão causada por estresse, por emocional. Eu mesma tenho uma aluna que a pressão arterial dela é elevada devido a isso, ao estresse. Então, o que tem que fazer? Cuidar do estresse, né? A gente vai falar vou falar daqui a pouquinho quais são as soluções. Então, é você gerenciar seu estresse,
Pode fazer meditação, yoga, orar. Gente, orar é um excelente remédio para o estresse. Inclusive, eu prescrevo para os meus alunos, tá? A meditação, ou até mesmo a oração. O yoga, gente, é excelente também, importante. E o exercício físico que eu vou falar também daqui a pouco. Vou deixar a cereja do bolo para daqui a pouco, né? Então, o estresse, ele também libera a insulina, libera o cortisol, fazendo uma vasoconstrição, né? Vasoconstrição é o fechamento da artéria. Toda vez quando você gosta de fazer uma analogia, o seguinte, você pega uma mangueira, quando você comprime a ponta da mangueira, sai aquele jato de água, a pressão aumenta. É a mesma coisa que acontece com as nossas artérias, tá? Então, a gente tem que ter, quando você tem pressão alta, é isso que acontece. Então, acontece também devido ao estresse. E quem hoje não tem estresse, né? A dificuldade no trabalho, ou o chefe que é difícil, às vezes, enfim, a gente tem N fatores. Hoje, a gente acabou aí de passar pela pandemia, que muitas pessoas ficaram muito estressadas, e juntando isso, uma má alimentação, sono ruim, e tudo isso juntando, gente, você vê que está tudo muito interligado. O segredo, realmente, a gente vai perceber que os cuidados, eu vou falar, não são diferentes daquela live que eu fiz sobre o colesterol também, porque está tudo interligado. E, inclusive, o nosso corpo, ele é realmente todo interligado. Uma coisa não é separada da outra. Às vezes, uma coisa que você tem no dedinho do pé, uma dor que você tem no dedinho do pé devido a alguma coisa na cabeça. Porque é tudo interligado. Mente, corpo e espírito, tá? Então, tudo, a gente tem que cuidar de tudo. Hoje nós temos, eu trabalho com a metodologia, que a gente trabalha com a parte fisiológica, a parte anatômica, a biomecânica e trabalho com a psicoterapia corporal. E a gente verifica onde são os pontos que estão presos e libera esses pontos através do próprio exercício físico, através da respiração. Então, a gente busca proporcionar o equilíbrio como um todo para o ser humano, porque eu acredito eu acredito muito nisso, né? Tudo se correlaciona, tá tudo muito interligado. Uma outra coisa que pode causar, que poucas pessoas sabem, falta de vitamina D. Porque a vitamina D ajuda a regular todas as funções do nosso corpo. Inclusive, ela é um pré-hormônio, né? E tem receptores por todo o corpo e auxilia na regulação da pressão. Olha só. Então, quem tem vitamina D, tem pouca vitamina D, é importante tomar o sol ou até mesmo repor, né? Mas é muito importante. A vitamina D, gente, ela é fundamental estar alta, tá? Para você realmente ter saúde. A falta de magnésio, olha, poucas pessoas também sabiam disso, né? Eu busco sempre trazer coisas novas para vocês, né? Tá dentro da integrativa, da medicina integrativa, então dentro da parte fisiológica, e então trazer bastante novidades para vocês mesmo. O magnésio, gente, ele o nosso solo, né? No Brasil, ele é pobre em magnésio e ele é um relaxante vascular. Olha que interessante. Então, para quem tem problema cardíaco, para quem tem problema de hipertensão, é importante, às vezes, suplementar com magnésio, sim. O ácido úrico elevado. O ácido úrico elevado, ele é um veneno, né? Porque além pode dar a gota, né, que é a inflamação nas articulações, diminui a produção de óxido nítrico, né? E também que ele também é um vasodilatador. E assim, dentro da medicina integrativa, o ácido úrico é interessante para a mulher, está até no máximo 3,5 e para o homem até 5. Isso sim, são referências da medicina integrativa, que trabalha o corpo humano como um todo, né? Ele também trabalha toda essa parte integral do ser humano.
toda a parte dos órgãos, a parte da emoção, a parte da energia, tudo. Então, é interessante que esteja realmente mais para baixo o ácido úrico. O hipotireoidismo, olha só, o hipotireoidismo é uma das causas da pressão arterial alta. Pode ser, porque quando você tem hipotireoidismo, você produz uma substância chamada mucina, que ela produz, o próprio nome já diz, produz muco, e ela causa resistência nas artérias, nos vasos também. Então, às vezes a pessoa está com hipotireoidismo e toma remédio e a pressão arterial alta, mas toma remédio para pressão arterial alta, mas não trata o hipotireoidismo. Não vai adiantar. Se você não trabalhar a causa, você não está melhorando a pessoa, você está remediando e não vai adiantar. Porque se ela parar de tomar o remédio, ela vai continuar. E o importante é você realmente tratar a causa para que aquela condição você elimine da sua vida. Oi, prima, tudo bem? Como é que você tá? Saudade de você. Ainda bem que você entrou. Queria ver sua carinha aí também, viu? Seja bem-vinda. A gente está falando sobre hipertensão. Depois você volta e vê tudo que eu já falei sobre hipertensão, que é bem interessante. É muito interessante a gente entender, compreender esse funcionamento do corpo humano. Que bom que você está ótima, fico feliz. Outra coisa que causa hipertensão é a resistência à insulina, pois o sangue ele fica mais denso, ele fica mais viscoso. Então, quem tem resistência à insulina vai ter uma grande chance de ter uma hipertensão. E assim, a resistência à insulina ela vai causando aquela lesão na parede do endotélio. E aí vem o colesterol, o LDL, que ele é o protetor, vai lá, cria aquela proteção, serve como um band-aid, né? Um esparadrapo ali para reter aquela lesão. E se por acaso, aí forma o ateroma, né? E se por acaso soltar esse ateroma por algum motivo, a gente corre risco. Então, é importante e o que tem que fazer? Cuidar da alimentação, né? Do exercício físico também, que eu vou falar daqui a pouquinho. E olha só que interessante, eu estou estudando essa parte, o que pode também causar hipertensão. Aposto que ninguém sabia disso, mas os enxaguantes bucais. Olha só, eu mesmo já usei, e usei foi muito. Mas o que ele tem? Ele tem substâncias neurotóxicas, inclusive tem um flúor, que fluir em excesso é prejudicial à saúde. E ele mata os enxaguantes bucais, eles matam tanto as bactérias boas quanto as bactérias ruins. As bactérias que transformam o nitrato que vira nitrito, que vira o óxido nítrico, né? Isso é essencial para a vida, então ele acaba matando tudo isso daí. E que não é interessante, tá? Essa daí é uma novidade, né? Então, assim, o que eu oriento? Para quem tem algum problema de saúde, mesmo para quem não tem, é interessante a gente comprar aquelas pastas de dente que vendem em lojas de produtos naturais, que não tem flúor, não tem substâncias químicas, aí a gente evita a intoxicação também de metais. Então, é importante a gente ter esse cuidado, né? Isso também eu tenho aprendi assim, isso há pouco tempo, agora que eu estou mudando algumas coisas também em relação a isso, porque é importante também. Inclusive, para quem tem hipotireoidismo, é super importante você ter uma pasta de dente sem flúor, tá? Porque ela também provoca o hipotireoidismo. E aí a gente tem alguns fatores também que causam a pressão arterial alta. A hipertensão. A gente tem um sistema que chama... como é que é o nome? Deixa eu lembrar aqui. É um nome bem grande.
um sistema renina, angiotensina e aldosterona, que é um sistema natural do corpo, mas ele não funciona bem, e isso às vezes é genético, e essa é uma das possibilidades que às vezes você realmente tem que tomar medicamento. E também às vezes você tem um excesso de sanguíneo, muito sódio, cálcio, e aí você tem que também tomar normalmente um diurético. Aí é importante realmente tomar um remédio. Mas aqueles outros fatores a gente pode amenizar e você não precisa de medicamento. É só você tirar a causa e trazer as soluções, que é através da alimentação, o exercício físico e o sono. E aí você fica sem remédio e controla a pressão arterial. Mas esses fatores que eu falei agora, por último, né? Que quando o sistema não funciona bem, esse sistema que é o rim, o fígado e as adrenais. Olha como tudo está interligado. Se uma coisa não funciona bem, que leva a outra. E aí, realmente é importante tomar um medicamento, mas o mais importante é você cuidar, que é, como eu falei, saúde, exercício e o sono. Certo? E agora a gente falou aí, né, do que causa a hipertensão. A gente falou o que é a hipertensão, o que causa a hipertensão. Agora a gente vai falar as soluções. O que você tem que fazer para melhorar a sua pressão arterial alta? O próprio nome já fala, né? Pressão. Você está sob pressão. Você tem que diminuir essa pressão. O exercício físico, quando ele é modulado pelo seu organismo, ele é hipotensivo. Então é muito importante. E lembrando que o exercício físico é importante ter os 6 componentes: modalidade, gasto calórico, intensidade, duração, frequência semanal, a progressão. Porque não é só fazer atividade física, porque quando você realmente tem um exercício específico para você. Arnóbia, boa noite, tudo bem? Demorou, essa aí você tem que assistir, hein? Tem que assistir desde o começo, viu? Depois você coloca aí para você assistir, que é bem importante. Então eu estava falando, né, que o exercício, quando ele é programado para você, você vai ter um resultado muito rápido. Em poucas sessões a gente consegue melhorar a pressão arterial. Tem vários alunos que chegam com pressão arterial elevada, a gente faz o controle em poucas sessões, 7 sessões, às vezes 14 sessões, já começam a diminuir a pressão arterial. E assim, o exercício é realmente o melhor medicamento. E eu falo que eu trabalho com a melhor coisa do mundo, que é o exercício físico, porque ele melhora tudo na nossa vida. É claro que, como tudo, eu falo que o exercício físico, ele é um medicamento, ele tem que estar na dosagem exata para o seu organismo. Se for menos, ele vai ser aquém, você não vai melhorar. E se for mais do que você precisa, você vai ter prejuízo. Então, a gente tem que entender bem o organismo e trabalhar sempre nesses 6 componentes. Quem sabe, assim, a duração, a frequência semanal, o tempo do exercício, é o profissional de educação física que sabe, realmente entende o que está fazendo e prescreve para você. Viu, dona Arnóbia? Boa noite. E qual a quantidade de vezes na semana o hipertenso é bom para que ele faça? De 3 a 7 vezes. O ideal são 7 vezes na semana. Por quê? Eu sempre falo, gente, se a gente come todo dia, a gente tem que fazer exercício físico também todo dia. A gente também não dorme todo dia, então tem que fazer o exercício. O exercício físico, o ideal é que ele seja incluído na sua rotina, no seu dia a dia. É um hábito, a gente tem que tornar um hábito. E aí você vai ter vários benefícios. Tudo, a síndrome metabólica toda melhorada com o exercício físico. Parece mágica, mas não é mágica, é toda a parte fisiológica que a gente prescreve e
E o organismo, o nosso corpo humano sendo perfeito, ele reage muito bem. Todos os dias, prima. Todos os dias, mas da intensidade certa para o seu organismo, tá? E é isso, a gente tem que estudar bem o seu organismo para ver, mas sim, todos os dias. Eu parei na intensidade, a gente tem que colocar a intensidade certa para você, para cada organismo. Mas sim, todos os dias é importante. E olha só, o exercício aeróbico, para quem fala, porque a caminhada não serve para nada. Se você faz uma caminhada certa para você, na frequência cardíaca certa para você, ela vai diminuir tanto a pressão arterial sistólica quanto a diastólica, tá? Mas é importante que seja no seu ritmo, na forma certa para você, na intensidade. A frequência cardíaca é importante, controlar a frequência cardíaca. A frequência cardíaca é fator vital para o exercício físico. Então é importante a gente estar sempre com um frequencímetro para monitorar mesmo, porque é através da frequência cardíaca que a gente vai ver fisiologicamente qual é o combustível que o seu corpo está consumindo. A gente tem vários combustíveis, né? A gordura, a glicose e a proteína. Então, a gente tem a intensidade certa do exercício, que a gente verifica através da frequência cardíaca, para saber o que combustível a gente está consumindo. Nos programas de emagrecimento, a gente trabalha com a perda, o consumo de gordura. E a gente ensina o corpo a queimar gordura 24 horas no dia. Não só durante o exercício, mas após o exercício e também no sono. E o sono, gente, é um outro fator que é fundamental para a hipertensão arterial. Porque é no sono que a gente restaura todo o organismo. Então, para quem dorme tarde, para quem fica as noites sem dormir, que você não conte nada e como é que era antigamente, tá, prima? Deixa isso só entre a gente. Porque se falar que eu passava a noite sem dormir, isso ninguém acredita, porque eu não faço mais isso. Mas à noite, o ideal é que a gente durma cedo, 22 horas, gente. Esse é o ideal, é pra gente que a gente durma até as 22, antes das 22, preferencialmente. E durma aí de 7 a 8 horas por dia, né? Isso aí é uma coisa que eu tô buscando também. Eu durmo entre 7 horas e meia, mas é uma coisa também que eu tô buscando. Por que dormir antes das 22 horas? Porque os hormônios que são restauradores, que diminuem a gordura, que aumentam a massa muscular, eles são produzidos entre 11 e 3 horas da manhã. Boa noite, Cláudia, tudo bom? Como é que você tá? Seja bem-vinda. Então, por isso é importante a gente dormir antes das 22 horas, porque cada fase do sono, a gente tem a fase N1, N2, N3, N4 e o sono REM. E é exatamente nesse sono, no sono restaurador, que é na fase N4, o sono REM, que a gente produz esses hormônios responsáveis para restaurar o nosso corpo. O GH, por exemplo, a adiponectina, IGF-1, somatomedina e IGF-1. Então, são os hormônios que restauram o nosso corpo. E uma coisa também muito importante, por que a gente prioriza muito a questão do sono? Nos programas que a gente realiza, né, Cláudia, a gente regula, até mesmo a gente estimula a pessoa realmente a dormir mais cedo, a ter uma noite de sono boa que restaure. Por que também? Porque é à noite que a gente faz a apoptose das células cancerígenas. Olha que interessante. A gente mata as células cancerígenas à noite. Então, se você não tem uma noite de sono boa, você não restaura o seu corpo. Você não tem uma alcalinização do sangue. Olha que outro fator importante, né? Verdade, Cláudia, a metodologia é perfeita, maravilhosa. Muito bom mesmo. E o pH sanguíneo, ele é ideal que ele esteja entre 7,35 a 7,40, mais ou menos, que é um pH alcalino.
Então, é importante a gente deixar o nosso sangue, o nosso corpo alcalino. Dormir 7 horas é um desejo, Arnóbio? Não, eu quero que você durma 8. 8 tá perfeito. Já começa a preparar você, seu cérebro, para isso acontecer. E a gente tem, né, para isso acontecer, tem a higiene do sono, que eu acho que eu falei numa live anterior falando sobre a importância do sono no processo de emagrecimento, de restauração do corpo. Então, é importante. Mas assim, além disso, você ter um sono de qualidade é fundamental. Então, a gente sempre pergunta se você acordou bem, descansado, se dormiu, se sonhou. Porque se você sonha e sonha colorido, significa que você teve um sonho restaurador e entrou nessas fases do sono, que são o sono REM, o N4 e o sono REM, né? Então, é muito, muito importante a questão do sono. Então, fica a dica aí para que a gente possa... Quem é hipertenso tem que pensar nisso. Ou qualquer síndrome metabólica tem que pensar nessa questão. Eu já falei, então, do exercício e do sono, tá? Uma coisa importante também. A gente estava falando agora que é importante o pH sanguíneo estar alcalino. E vocês sabem, né, que quando você tem um sangue alcalino, você tem menos chances de doenças, você tem um sistema imunológico mais elevado. E ao contrário também, se você tem um organismo ácido, você está muito mais predisposto às doenças, principal, e até mesmo o câncer. E você deixar o seu corpo alcalino, olha que interessante. O exercício aeróbico na via lipolítica, isso acontece. Então, para quem fala, porque a caminhada não adianta nada. Não, gente, ela funciona e, aliás, é um excelente medicamento dentro desses critérios que eu já falei, com a modalidade, o gasto calórico, a intensidade, a progressão, né? Tendo isso tudo, vai ser um excelente remédio e vai alcalinizar o seu corpo. Inclusive, assim, em 4 sessões, a 5 sessões, a gente consegue isso através da zona lipolítica, que normalmente é uma caminhada, a não ser para quem é muito bem condicionado, que é uma corridinha leve. Isso, fisiologia, tá, gente? A fisiologia nos mostra isso daí. Boa noite, Cris, tudo bem? Seja bem-vinda. E vou falar uma outra coisa. Importante também. O que deixa o nosso organismo ácido? Vocês sabem um alimento que mais deixa ácido o nosso organismo? Quais são os alimentos que mais deixam ácido o nosso organismo? Vocês sabem? Refrigerante. Outra coisa, açúcar. Industrializados, embutidos, vai deixar o seu organismo cada vez mais ácido, cada vez mais propenso a doenças. E o que deixa o organismo mais alcalino? Os alimentos mais naturais, os alimentos mais orgânicos, os alimentos que vêm da terra, os alimentos de Deus. Hoje a gente volta muito a essa questão da alimentação que era de antigamente, né? A alimentação que era da terra mesmo. Hoje a gente bate nessa mesma tecla. Quanto mais você se alimentar de produtos naturais, fazer do seu alimento o seu remédio, melhor. E voltando um pouquinho ao exercício físico, o que é importante? Ele, como eu falei, ele é um hipotensor natural. O exercício cardiorrespiratório, ele diminui tanto a pressão sistólica quanto a diastólica, né? Que a sistólica é quando contrai e a diastólica é quando o coração relaxa. E aí a gente avalia qual é a pressão arterial. Boa noite, Márcia, tudo bom? A pressão arterial que tá mais alta, que tá mais elevada, e a gente vai prescrever o exercício de acordo com a necessidade daquele paciente. E a pressão diastólica ela é diminuída com o trabalho de força. Então, respondido aí, para quem me perguntou
Se o hipertenso pode fazer força, pode sim. Pode sim. Claro que de acordo com aquele organismo, a gente tem que realmente avaliar esse organismo, verificar qual vai ser a intensidade adequada. Boa noite, Soraya, tudo bem? Seja bem-vinda. E então é muito importante sim o exercício. Tanto boa noite, Antoninho, tudo bom? Como é que você tá? Saudade de você. E é importante então o exercício físico adequado para aquele organismo, para que a pressão arterial diminua. Para quem não conseguiu assistir essa aula, essa live desde o começo, assiste, porque tá muito interessante falando sobre pressão arterial alta. Como que você pode diminuir, regular a sua pressão e os cuidados necessários, tá? O exercício físico, para quem é hipertenso, alguns cuidados a gente tem que ter também. A gente utiliza muito a tabela de esforço, a escala de Bohr, que é para a gente ver como que está a intensidade daquele exercício para o nosso aluno. A gente pergunta, e aí, como é que foi? De 1 a 10, qual a intensidade? 1 muito fácil, 10 muito difícil. E aí a gente vai verificar, além da frequência cardíaca, porque às vezes ele pode tomar um beta-bloqueador que altera a frequência cardíaca, né, diminui. Então é importante a gente usar também essa escala de esforço para saber qual a intensidade que está para o nosso aluno. E a gente utiliza também o duplo produto. O que é esse duplo produto? É a pressão arterial sistólica vezes a frequência cardíaca. Por que a gente utiliza esse duplo produto? Porque o duplo produto é uma referência que a gente tem para saber o quanto que aquele coração está fazendo força. Eu gosto de fazer uma analogia, o seguinte, se você já passou um dia inteiro andando, eu até usei, já usei da minha aluna que fez o caminho de Santiago, né, carregando a mochila nas costas. Quando você carrega a mochila nas costas, você está com sobrepeso. Dificilmente você consegue ficar muito tempo com aquela mochila. Você quer sempre sentar e tirar aquela mochila, deixar para outra pessoa carregar ou deixar ali na mesa, parar, porque você não quer mais carregar. Tá difícil carregar aquela mochila. E é a mesma coisa o coração. O coração, quando você está com a pressão sistólica elevada, né, tá a contração no momento da pressão arterial, mais a frequência cardíaca, você está fazendo muito esforço. E às vezes desnecessário. E o exercício ele faz com que isso diminua, esse duplo produto diminua. Cada dia ele vai diminuindo um pouquinho mais e você vai diminuindo essa carga, como se você te eliminasse essa mochila das costas. Para quem já andou muito tempo aí em parque com uma mochila nas costas, ou igual essa minha aluna que fez o caminho de Santiago com a mochila nas costas, quando tira a mochila sabe o alívio que dá. E o duplo produto, quando a gente diminui através do exercício físico, também causa esse alívio. E isso assim, proporciona uma longevidade para aquela pessoa. Você aumenta a quantidade de vida daquela pessoa. Olha que coisa, como é lindo o exercício físico, né? E além disso, eu gosto também de usar uma outra analogia, que o duplo produto é o seguinte. Imagina que eu trabalho 4 horas e ganho R$1.000. E aí, de um dia para o outro, eu começo a trabalhar 8 horas, dobrei a minha quantidade de horas, mas continuo ganhando R$1.000. É o que acontece com o coração. Você continua, você vai fazer muita força para ter uma oxigenação menor, ou a mesma, né? Então, é importante a gente trabalhar também com duplo produto. Boa noite, Josília, tudo bem? Quero que você assista essa live aí desde o início, porque essa daí é importantíssima para você. Tem várias coisas aí que eu comentei aí, que depois eu até quero conversar com você falando sobre isso. Tá? E além disso, gente, o exercício, ele libera adrenalina, noradrenalina, endorfina, GABA. GABA, ele é um calmante natural, controla a ansiedade, diminui o estresse. E olha só como é interessante, tudo isso de forma natural.
Então, a gente regula, a gente consegue trabalhar exatamente na parte hormonal, regulando o estado de saúde do nosso aluno, do nosso paciente. Então, não tem como não falar que eu trabalho com o melhor medicamento do mundo, que é o exercício físico. Meus colegas sabem disso aí. Tá dirigindo a internet, pode cair, né? Mas tranquilo, depois você assiste. Eu vou deixar aí gravado para você poder assistir, tá? Oi, Emilson. É o Maringá, tudo bem? Boa noite. Tá, então respondido aí, para quem perguntou novamente, para quem tem pressão arterial alta é importante o exercício cardiorrespiratório e o exercício de musculação também, no momento certo para cada aluno, tá? E o que mais a gente pode prevenir a pressão arterial alta? Muita água, hidratar muito o corpo. A hidratação é importante para diminuir a pressão arterial do seu corpo, sim. Água, gente, nosso corpo é de 70% a 80% de água. E tudo funciona melhor se você tem um corpo mais hidratado. Todos os seus órgãos, as suas articulações, a sua musculatura, o seu cérebro. A gente tem aí o principal combustível é o oxigênio e o principal transportador é a água. Então, é importantíssimo você ter água no seu corpo, você ter uma boa capacidade de oxigenação, ter uma boa capacidade cardiorrespiratória, porque vai melhorar não só a pressão arterial, mas todo o seu organismo. Então, saber respirar também é importante, tem alguns exercícios de meditação que é importante. Você tem que ter tanto essa capacidade de respirar, né, de trabalhar o diafragma, quanto uma capacidade cardiorrespiratória, que a gente chama de VO2, tá? Elevada. Isso vai te ajudar a melhorar a pressão arterial, sim. E aí, a gente já falou que a gente tem que evitar os alimentos inflamatórios que causam essa vasoconstrição na artéria, que é o glúten, o leite, embutidos, enlatados, isso tudo é importante evitar. Opte sempre por alimentos vindo da natureza. Alimentos ricos em vitamina C, gente, é super importante para quem tem pressão arterial alta, para deixar o seu corpo quanto mais anti-inflamatório, quanto mais alcalino, melhor. Que é a laranja, o kiwi, a goiaba, o caju, a abacaxi, tudo contém vitamina C. Alimentos ricos em vitamina E também, que sementes de girassol, as amêndoas, azeite de oliva, castanha de caju, são alimentos ricos em vitamina E. Então é importante você ingerir esses alimentos para melhorar essa oxidação do seu corpo. O abacate, gente, é um excelente alimento, a chia também, vitaminas do complexo B em geral. Então, o ômega 3 ele é um excelente anti-inflamatório também. Cobre, potássio. A coenzima Q10, que é um suplemento que você pode repor, ela é capaz, eu já até falei também um pouquinho na outra live, que ela é capaz de diminuir a sensação de fadiga, aumentar o desempenho físico. Para quem tem fibromialgia é excelente, porque diminui as dores, diminui também a ansiedade, a depressão. Inclusive, para quem toma algum tipo de estatina, rosuvastatina, para o colesterol, é fundamental que suplemente com a coenzima Q10, porque ela diminui a produção dessa enzima naturalmente no nosso corpo. Então, tem que suplementar com coenzima Q10, tá? Mesmo quem toma remédio natural, né? O arroz vermelho, por exemplo, é importante porque ela também diminui a produção da coenzima Q10. Nem preciso falar que a gente tem que tirar todos aqueles óleos, né? Aquele óleo de girassol, de canola, tudo isso aí tem que tirar. E o que é ideal, né? Qual é a recomendação? A antiga banha de porco. E se for orgânica, né, melhor ainda, tá? Então, hoje eu brinco com a minha mãe que a gente tá voltando, né, a essa alimentação dos nossos avós,
que é realmente bem saudável, bem mais saudável, né, do que essa alimentação de hoje, que é muito industrializada, tem vários conservantes, agrotóxicos e tudo, né? O que mais que é importante evitar para quem tem pressão arterial alta? O álcool, porque o álcool ele é cáustico, ele lesiona a parede, o endotélio, a parede da artéria, o que pode causar inflamação, né? E aí vem o colesterol e vai lá tampar, né? Aquele buraco lá, aquela lesão, causando a placa de ateroma. O cigarro, a mesma coisa, porque a nicotina ela é extremamente cáustica, então ela vai causar obstrução na sua artéria, vai aumentar a sua pressão arterial. Então, cigarro e hipertensão a gente não combina de forma nenhuma, tá? Então, quem tem hipertensão, gente, tira o cigarro porque vai ser melhor para você. Aí a suplementação com ômega 3, né, é super importante, eu já falei que ele é um excelente anti-inflamatório. E a indicação também dos chazinhos, né, eu gosto muito dos chás mais naturais, né, que são os chás que relaxam, que a pressão arterial alta, como você está com a pressão, está sob pressão, é importante você diminuir a pressão. Tomar os chás que são relaxantes, o de mulungu é excelente, valeriana, passiflora, todos vão te ajudar a diminuir a sua pressão arterial e melhorar o seu sono também. É muito importante a gente cuidar de tudo isso. A pressão arterial, ela é elevada, as causas, né, são as inflamações subclínicas, né? Então a gente tem que cuidar de tudo que causa essas inflamações. Então elimina o que causa inflamação e coloca na sua vida o que desinflama. O segredo não é simples. O negócio é que você tem que ter persistência para fazer. Porque você ter bons hábitos, você mudar o seu estilo de vida não é fácil, mas é força de vontade, é você querer realmente. É você precisar ter essa necessidade, a gente consegue realmente mudar. Eu já tenho vários alunos que conseguiram, assim, coisas muito surpreendentes, coisas maravilhosas e realmente mudaram da água para o vinho. E para a gente ter uma referência boa, como é que está esse quadro de inflamação do nosso aluno, a gente sempre verifica o PCR ultrassensível, que são fatores que a gente verifica para ver se existe inflamação, que são o fibrinogênio, quando ele está alto, ele mostra para a gente que tem uma inflamação. Obrigada, Valéria, bom ter você aqui comigo. E essa questão também é muito importante em relação ao coração também, né? A taquicardia também, né? Essa questão que a gente está vivenciando aí, né, Valéria? A homocisteína também é importante controlar, o ideal é que ela esteja de 3 a 9. Quando ela está acima, a gente verifica que aquele organismo está inflamado. A ferritina, gente, é importante também ela estar controlada. Quando ela está muito alta, significa que existe inflamação. O ácido úrico também, como eu falei lá anteriormente, né? Que é importante tá mais baixo, porque ele o ácido úrico é fator vital aí para saúde. Então é bem importante a gente estar controlando o ácido úrico também. E esses são os exames que a gente verifica para ver se existe alguma inflamação e o que a gente pode fazer para melhorar. E para melhorar o exercício físico adequado para aquele aluno, que é o melhor medicamento. Se você colocar na dosagem certa, não tem contraindicação nenhuma. Porque nenhum medicamento, gente, alopata, existe, assim, não fala que a gente fala que não existe nenhuma, sempre vai ter uma contraindicação, vai ter um efeito colateral. O exercício físico, na medida certa, para você não tem efeito colateral nenhum. Só você vai ter os benefícios. Olha que maravilha. Então, a alimentação adequada, tira os alimentos que são inflamatórios, coloca os alimentos que são anti-inflamatórios. O sono. O sono é outra coisa, né? Então, corrige esses pontos. Controle de estresse,
é um outro, o emocional é o outro ponto. Então eu falo que são esses 4 pontos, que é o que a gente tem que estar controlando. E tudo tem sua ordem, né? Tudo é muito importante, como eu falei, o exercício físico, a alimentação, o sono e o controle do estresse. Controle de estresse, gente, o próprio exercício vai te ajudar, o próprio sono vai te ajudar, a própria alimentação vai te ajudar. E aí você pode fazer meditação, pode fazer algumas coisas, a respiração, para te ajudar nesse controle de estresse. Certo, gente? Vocês conhecem muitas pessoas que são hipertensas? Eu conheço várias. E se considerar que 1 a cada 4 pessoas são hipertensas, né? A gente tem muita gente e muitas pessoas não sabem que são. Então é importante, às vezes, a gente medir a pressão arterial. E lembrando que 85 mil infartos ocorrem por ano aqui no Brasil, gente. Então é muita coisa. Então a gente tem que cuidar de verdade. E nossas estatísticas aí mostram que é cada vez mais isso daí, né? E é cuidar, gente, não tem segredo realmente, a gente tá buscando uma vida com bons hábitos, uma vida mais feliz, é você viver o seu momento presente. Olha que maravilha, a gente viver isso, essa questão de estar presente é muito importante, para que você realmente diminua o seu nível de estresse. Você tá aqui, se você tá aqui, permaneça aqui. Se você tá brincando com seu filho, brinque de verdade. Se você tá lavando louça, fica ali consciente, medite naquilo. Se você tá se alimentando, a alimentação, gente, é muito importante. Você prestar atenção no sabor, no alimento, na textura, você mastigar várias vezes o seu alimento para que ele já entre de uma forma já bem quebrada no seu organismo. Isso vai facilitar a sua digestão. Eu esqueci de falar uma coisa que eu acho que é bem legal também, importante da gente falar aqui. Eu falei que o pH sanguíneo é importante estar alcalino, né? Pra gente diminuir as chances das doenças. E agora o intestino é importante que ele seja ácido, porque ele tem que quebrar os aminoácidos, absorver os aminoácidos. É importante que ele fique... Quando o pH do intestino está básico, você tem problemas, você tem vários problemas. E é o que acontece quando você toma remédio para o estômago, remédio como omeprazol, esses remédios para gastrite, úlcera, enfim, é o que acontece. Então, o importante é você trabalhar naturalmente. Quanto mais natural você conseguir deixar o seu organismo, melhor para você. Quanto menos medicamento, melhor. Deixa o medicamento sendo a alimentação. Coloca isso na sua cabeça. Deixa o remédio a sua alimentação. Deixa o remédio o exercício físico. Você vai ter uma vida muito melhor e muito mais saudável. Gente, muito bom estar aqui com vocês, tá? Agradeço muito a presença de vocês. Fico muito feliz em poder compartilhar um pouco mais aqui com vocês e aprender, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente tem que aprender, que é impressionante. Impressionante, né? E desejo aí uma excelente noite de sono. Boa noite, Cláudia. Obrigada aí pela companhia. Obrigada a todos aí. Que vocês possam ter um sono restaurador. Obrigada. Obrigada, Cláudia, Camille. E um grande beijo. Até amanhã para quem eu vejo amanhã. Beijo e até a próxima quinta. Tá bom? Fiquem com Deus.